Fala família Palmeiras, trazendo mais informações, notícias e análises do Palmeiras na mídia esportiva. Separei para vocês aqui um corte do Equipe F. Quero deixar os créditos à ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Bora conferir aqui, a luta pelo título tá muito acirrado. Meus amigos, vai ser muito obrigado. O Verdão que ainda tem jogos a menos em relação a Flamengo e Cruzeiro, então é o Verdão que tem muitas chances de continuar subindo e avançando na tabela para superar os rivais. E o debate, meus amigos, é a briga pelo título. Curioso para saber o que o Zinho, o Pascoal, o Plihal e também o Zé Elias falaram aqui sobre quem é os favoritos aí pela briga pelo título, quem tá mais próximo, quem tá mais longe. Vamos conferir aqui porque a largada está dada pelo título aí do Campeonato Brasileiro 2025. Se inscreva, deixe seu like, bora conferir e vamos ver. Pascoalzinho, Senhor. Vamos abrir a disputa do Brasileiro. Os 3 primeiros colocados hoje, com número de jogos distintos, né? Palmeiras, por exemplo, tem um jogo a menos, né? Que o Cruzeiro. Está atrás, mas tem um jogo a menos. Com esse jogo, pode ultrapassar o Cruzeiro. São os 3 que estão na briga. Você acha que a coisa ainda está mais polarizada entre Flamengo e Palmeiras, pelo poderio dos elencos, ou Cruzeiro... Acho que tem 2 a menos que o Cruzeiro, hein? São 2 jogos a menos? Deixa eu vou dar uma checada. O Cruzeiro tem um jogo a mais que o Tem Palmeiras. um a menos que o Palmeiras. Que o Flamengo tem um a menos que o Flamengo. O Flamengo tem um jogo a menos. O Palmeiras tem 2. O Cruzeiro tem 2. O Palmeiras tem 2 a menos que o Cruzeiro. E o jogo do Palmeiras... 2 a menos que o Cruzeiro. Tem toda a razão, Os Tetra. 2 confrontos... 1 ponto a menos e 2 jogos a menos. Até por isso, o Zinho disse ontem no programa que se o Cruzeiro não vencesse o jogo, ia ficar muito distante dos 2. E como esses 2 perdem pouquíssimos pontos, seria difícil de alcançar até a 38ª rodada do Brasileirão. Você já coloca o Cruzeiro no mesmo nível de disputa? Se você colocar da seguinte forma, o Palmeiras tem que jogar contra o Flamengo no Maracanã. Tem que jogar contra o Cruzeiro no Mineirão. Se não me falha também, né? Se não me falha a memória. Mas, Não. Não? Não. O Flamengo joga contra Cruzeiro e contra Palmeiras no Maracanã. Sim. Não. Eu estou dizendo, o Palmeiras joga contra o Flamengo no Maracanã e contra o Cruzeiro no Mineirão, certo? O Flamengo joga no Mineirão... Não. O Palmeiras joga contra o Cruzeiro em casa. É em casa, sim? Na minha conta, acho que é em casa. O Cruzeiro é que vai pegar os 2 fora. O Cruzeiro é que faz os 2 fora. Perfeito. O Cruzeiro é que faz os 2 fora. E o Palmeiras joga contra o que está na frente, que é o Flamengo, o jogo direto. Se você colocar na conta do Palmeiras uma vitória nesse jogo que falta, o Palmeiras vai se igualar, vai ficar a 1 ponto do Flamengo, perfeito? E aí, com a vitória no confronto direto, pode ultrapassar o seu rival. Contra o Cruzeiro, são 2 jogos de diferença. O Palmeiras tem que fazer 2 jogos em relação ao Cruzeiro. Então, eu acho que a briga está entre os 3, mas muito mais aproximada entre Palmeiras e Flamengo. Porque o Palmeiras desperdiça poucos pontos, o Flamengo não desperdiça nenhum, e o Cruzeiro tem feito um trabalho espetacular. Aí a gente está vendo o jogo do Palmeiras. O Palmeiras só tem o River Plate pela frente. Quem pensa... Aliás, quero falar uma coisinha para vocês. Na minha contabilidade, não sei na de vocês, o melhor jogo que eu vi do Abel comandando o time do Palmeiras foi aquele jogo sem público, lá na Argentina... Pandemia, né? Com os contra garotos. o River Plate. Que ele usou 4 volantes. Certo? Ele usou 4 volantes naquele dia. Patrick de Paula. Gabriel Menino. O garoto que está no Botafogo. Danilo e o Zé Rafael. Esse foi o quarteto de meio campo. Se eu estiver enganado, pega a escalação, vocês me corrijam, hein, se eu estiver enganado. E aí ganhou os moleques da base, saíram e definiram o jogo a favor do Palmeiras. Claro que a gente está vendo aí, o Felipe Anderson passa o seu melhor momento com a camisa do Palmeiras. Perfeito. Por quê? Não, Felipe Anderson, fala alto. Felipe Anderson está passando o seu melhor momento com a camisa do Palmeiras. A gente tem uma dupla de ataque, né? Que a gente está vendo aí do time do Palmeiras se complementando. E o Flaco Lopes convocado até para a seleção da Argentina. Eu acho que tem muita coisa. Do Cruzeiro a gente já falou há pouco, do Matheus Pereira. O Flaco está surpreendendo muita gente, né? Sim.
porque até a mudança de estilo de jogo do Palmeiras beneficiou aquilo que ninguém até então entendia que ele poderia fazer, né? Porque antes o Palmeiras dependia muito de bola alta, ele centroavantão lá. Ó como é que eu... Assim, deixa eu falar, assim... Dos jogadores que você citou agora há pouquinho, do jogo contra o River Plate, apenas o Zé Rafael não atuou. Patrick de Paula. Quem que jogou? Patrick de Paula. Danilo, Patrick de Paula e Gabriel Menino. Menino, os três. E Scarpa, Rony e Luiz Adriano. Não, o passe do Scarpa para fazer o gol do Matias Vinha. Foi passe do Scarpa para fazer o gol do Matias. Essas coisas eu lembro. Agora o jogo aqui foi... O daqui foi Zé, eu tava no jogo daqui o negócio foi... Ô Zé, em cada barra rebominava a fita uns 3 minutos. Meu Deus do céu, aqui o negócio... Aqui o cara tomou 2 remedinhos aquele embaixo da língua. Não, eu sei porque meu primo Hamilton passou mal. O Zinho tava lá, o coração dele fazia assim, ó. Ó o coração do Zinho. Pulava, ele segurava a perna e deixava voltar. Ele, o coração batendo. Foi danado aquele dia lá. Mas vamos voltar pro brasileiro desse ano. Você consegue ver o Cruzeiro de verdade vislumbrando o título, Zé? Eu acho que vai brigar. Eu acho que vai brigar. Eu continuo achando que o Flamengo, depois do jogo contra o Internacional, como diria Bruno Henrique, está em outro patamar. Mudou a forma de jogar. Eles estão conseguindo jogar durante 90 minutos, com a mesma intensidade, mesma qualidade de jogo. Cruzeiro e Palmeiras, para mim, são 2 times fortíssimos. O Cruzeiro com um padrão de jogo, uma maneira de jogar, jogadores inteligentes. O que o Matheus Pereira é inteligente, o Pascoal falou sobre como ele é inteligente, a técnica dele, mas a inteligência dele em se posicionar atrás dos volantes adversários, e é um espaço às vezes muito curto, né? Porque você tem muito pequeno, porque você tem a zaga também que te pressiona e te coloca dentro de um espaço ali pequeno, mesmo assim ele consegue jogar. E aí quando abafa ele dá uma corridinha pro bico da área. O Romero me surpreende muito, porque o Romero está marcando e jogando, está saindo para o jogo. O Lucas Silva é inteligente, embora eu acho que o Mateuzinho é melhor que ele, mas o Mateuzinho tem que esperar, porque o Lucas está jogando bem, capitão e tal. Tem uma zaga forte, mas eu acho que o Flamengo ainda tem alguns passos à frente pelo poder de decisão dos seus jogadores também. Porque às vezes quando o jogo está difícil, esses caras tecnicamente eles tiram algo do bolso, da meia, sabe? E fazem jogadas interessantíssimas. Você vê o Samuel Lino, se eu não me engano, acho que foi o segundo jogo dele. Segundo jogo, ele pegou a bola, levou para trás, todo mundo achou que ele fosse devolver, ele girou o corpo, pegou com a perna esquerda, deu uma caneta, foi lá, cruzou e fez o gol. Aí você tira o Samuel Lino, entra o Bruno Henrique. Quando você vê, cadê o Bruno Henrique? Já está entrando em diagonal, fazendo gol. Meio campo, Arrascaeta. O Carrascal ainda que precisa jogar um pouquinho mais... Prateleirinha assim, os jogadores de uma prateleira assim. Um elenco incomparável. Ô, Tetra, o Cruzeiro tem uma diferença de Flamengo e Palmeiras que pode ser benéfica ao cabuloso, que é não ter nenhuma competição sul-americana até o final do Campeonato Brasileiro. Não tem nenhuma competição, porque a semifinal da Copa do Brasil só será disputada depois da 38ª rodada do Brasileirão. O quanto que isso pode ser importante para o Cruzeiro? Essa aí seria a minha fala, mas você competente como sempre também teve esse raciocínio. Eu acho que o Cruzeiro, depois que ele vence esse jogo fora de casa, não se distancia dos adversários que venceram, porque você vai para uma rodada, fazer o último jogo da rodada, sabendo que os seus adversários já venceram, e venceram bem, né? O Flamengo ganhou fora de casa, o Palmeiras ganhou bem do Inter, coloca uma pressão maior. Você sabe que se perder esse jogo, você se distancia desses caras, e aí ganha, e um jogo, para mim, até o mais difícil dos 3. Os 3 que estão na ponta da tabela, o jogo mais complicado para mim era o do Cruzeiro, contra o Bahia fora de casa. E ele vence, da maneira que venceu. Então traz sim, o treinador diz, não sei, acho que para campeão ainda não dá, mas uma vitória dessa, você acha que o torcedor cruzeirense, que os jogadores no elenco não estão pensando como nós dois? Semifinal da Copa do Brasil é só depois do campeonato. Agora é força total, foco total só no brasileiro. E a decisão vai ser muito nos confrontos diretos. Se o Cruzeiro for bem sucedido nos jogos contra Flamengo e contra Palmeiras, a chance dele aumenta. Ele não é o grande favorito. Acho que Palmeiras e Flamengo estão, pelos pontos,
pelo desempenho que tem dessas equipes. Uma, tecnicamente, que é o Flamengo, e a outra, sólida, confiável, que é o Palmeiras, né? Eu costumo dizer isso, o Pascoal fala o Flamengo é incomparável e eu acho que o Palmeiras é confiável. Então, esses dois, nas suas características, para mim, são os favoritos. Mas acho que o Cruzeiro entrou nesse páreo, entrou nessa briga e você tem razão, Plihal. Sem ter a Copa do Brasil, que mudou, né? Mudou a tabela. Não era assim. Houve uma mudança, chiadeira, principalmente do lado do Flamengo, né, porque mudou esse calendário e aí a Copa do Brasil foi para depois do campeonato e todos os jogos do Brasileirão vão acontecer aí e a Libertadores está para Palmeiras e para Flamengo. E está numa reta final, decisiva. Por mais que a diretoria do Flamengo, o próprio Felipe Luiz fala, a prioridade é o Brasileirão. Quem vai abrir mão da Libertadores? Você passando agora, esse já está numa semifinal. O caminho do Flamengo eu acho até mais viável que o do Palmeiras. O lado do Palmeiras, passando pelo River, que tem uma tradição, pode pegar o São Paulo ou a LDU na altitude. O Flamengo pode pegar o Vélez ou o Racing. O Racing é muito bom time, mas vive um momento mais ou menos no Campeonato Argentino. Se você for abrir aí a tabela, no Clausura, está lá embaixo na tabela. Não sei se está priorizando só a Libertadores. Ou seja, eu acho que Flamengo e Palmeiras vão estar focados também na Libertadores. Isso pode ser bom para o Cruzeiro. Mas, meu amigozinho, para isso que serve o elenco, não é mesmo? O Verdão não vai priorizar competições, porque todas as competições são prioridades para o Verdão nessa temporada, tanto o Campeonato Brasileiro como a Libertadores. É lógico que o peso da Libertadores é muito maior, mas o Verdão não vai aí menosprezar o Campeonato Brasileiro. Tá uma briga ferrenha, mas qualquer tropeço aí do Flamengo, né? Até o Pascoal falou que o Flamengo não perde, mas, cara, não é assim, né? Vai ter confronto direto, então tem muita coisa pra rolar. E eu quero saber, torcedora do Verdão, tá confiante no Verdão na disputa pelo título até o final da rodada? Eu creio sim, e acredito que as chances do Palmeiras são muito, muito grandes, principalmente que tem jogos aí a menos, né? Então, comenta, inscreva-se, deixe o seu like, eu vou ficando por aqui. Esse é o canal Verdão News, que traz as notícias do Palmeiras para a torcida palestra.